meus amigos, muito bom dia para você que está nos acompanhando agora nesta quinta-feira. Quinta-feira, dia 2 de novembro, feriado, finados, dia em que você vai reverenciar, vai homenagear, vai estar mais próximo, fazendo uma visita ao ente querido que se foi, indo ao cemitério, rezando por ele. Isso aí a gente faz sempre, principalmente rezar, né? E dia em que você vai lembrar um pouco mais daqueles que você tanto prezava, amava e que já estão no andar de cima. Então, hoje é dia de finados, quinta-feira, dia 2 de novembro. O ano está acabando, estamos chegando ao final de 2017. Evidentemente que aqueles projetos todos de 2017, tem muita gente que não conseguiu realizar, tem uns que ainda estão pelo caminho, talvez ainda estejam em condições de realizar na totalidade, mas a gente não pode desanimar. Tomara que a gente continue a luta, esse mês de novembro seja um grande mês para nós brasileiros. É complicadamente difícil, né, pedir um grande mês para brasileiro, com esta corja que comanda o Brasil, porque nós somos comandados por uma corja de políticos que, com pureza d'alma, com sinceridade, eu queria que eles todos explodissem, mas explodissem de um jeito assim maravilhoso para a gente comemorar. Mas vamos lá, vamos tocando o barco e fazendo a nossa parte. No fantástico mundo da bola, afunilou o Campeonato Brasileiro. O empate do Palmeiras mantém o Palmeiras ainda vivo na competição, eu acho. Eu acho que o Santos está vivo na competição, completamente vivo. No jogo de sábado, o Santos vai enfrentar o Atlético. É o jogo da vida do Santos, pior que é o jogo da vida do Atlético também, e é um clássico do futebol brasileiro. No domingo, nós vamos ter um outro grande clássico que dizem que é decisivo, que ali pode decidir o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que não, eu acho que não. Não, porque ainda temos, depois dessa rodada, a 32ª rodada, a gente ainda vai ter mais 6 jogos. 6 jogos. É muito ponto em disputa, são 18 pontos em disputa. Pelo que o Corinthians fez, pela caída do Corinthians, então não dá mais para a gente acreditar que o campeonato esteja terminado e que o Corinthians é campeão. Não. Acho que o Palmeiras está vivo, o Santos está vivo. Acho até que o Grêmio, eu não sei não, hein? Não sei não, hein? Eu acho que o Corinthians está numa situação tão complicada, de pressão principalmente, a pressão em cima dele, a própria torcida, no domingo, vai exercer uma pressão em cima do Corinthians, que eu não sei como que o Corinthians vai se livrar do fator psicológico, da ansiedade que tomou conta, agora a responsabilidade que toma conta e a obrigação que é a maior delas todas. A gente não diz obrigação em futebol, mas o Corinthians criou uma situação no chamado primeiro turno, entre aspas. Ele criou uma situação que virou uma obrigação. Pô, ele meteu 15 pontos de vantagem do Palmeiras. Estou falando do Palmeiras, que está mais próximo. Meteu 15 pontos, então virou uma obrigação. O Corinthians ganhar o Campeonato Brasileiro virou obrigação. Porque se o Corinthians perde esse título, eu não sei o que pode acontecer. Não, e em termos de violência, porque isso eu não admito e nem imagino nada com relação à violência, mas eu não sei o que pode acontecer em termos da vida do Corinthians daí para frente, daqueles caras que estão no Corinthians hoje, jogando, da diretoria, do treinador, que é um treinador que surgiu agora, é emergente, está construindo uma carreira e que não pode ser jogada fora, não pode ser desprezada. E se o Corinthians perder o título, cão danado, todos a ele. Essa é uma realidade do Corinthians. Esta é uma realidade do Corinthians. O Corinthians agora entra para jogar contra os seus adversários
com a obrigação de vencer todos. O adversário não, mas ele tem. Ele tem a obrigação. Ele tem, porque ele mesmo construiu isso, com a atuação que saiu da curva, que é a melhor atuação de um time de futebol na era dos pontos corridos, no chamado primeiro turno, repito, entre aspas, que é o turno corrido. Então o Corinthians criou para ele esse monstro. O Corinthians criou uma situação monstruosa de vantagem, de absurdo de um campeonato, de 15 pontos na frente. Pô, o campeonato acabou. Como eu ouvi e vi a gente falar, o campeonato acabou. Isso passou pela minha cabeça, esse cara passou também. Ah, não, ninguém mais chega no Corinthians, ninguém mais chega. Eu me lembro de uma entrevista do Renato Gaúcho, falou, o Corinthians vai despencar. O Corinthians vai despencar. Eu falei, alguns companheiros falaram também, que não dá para um time manter em uma competição o nível que o Corinthians tinha no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não dava para ele segurar isso no segundo. Era quase que impossível em todos os segmentos do futebol. Fisicamente, tecnicamente, taticamente, emocionalmente, mas não despencar do jeito que ele despencou. Não cair do jeito que ele caiu. Então o Campeonato Brasileiro ficou muito bom, melhor do que no andamento normal, ele ficou na reta final. O Campeonato Brasileiro agora está muito mais emocionante, ou é mentira? É mentira. Sabe por quê? A gente não tem definição de campeão, nós não temos uma definição de vice, nós não temos uma definição de terceiro, muito menos de quarto, nem de quinto, nem de sexto, nem de sétimo, nem de oitavo, nem de nono, nem de décimo. Você não tem definição nenhuma. E a gente só tem definição, praticamente, do Atlético Goianiense, não é isso? Do Atlético Goianiense. Então, o Campeonato Brasileiro tomou um rumo sensacional para nós, cronistas, para os torcedores. Sensacional, porque todo jogo é uma decisão. O Atlético decide com o Santos. O Santos decide a sua vida, se continua brigando pelo título. E o Atlético decide se continua sonhando com uma Libertadores. Porque tem gente que jogou a toalha com o Atlético lá. O Atlético não alcança a Libertadores. Eu não joguei. Sabe por que eu não joguei? Porque, além da possibilidade dos mesmos 6 jogos que eu falei, que são muitos pontos, são 18 pontos, além dessa possibilidade, o Atlético tem ainda as ajudas. Tem as ajudas daqueles que estão disputando competições. E você que está nos acompanhando nessa quinta-feira, abri um parênteses aqui, para eu falar sobre isso, a gente gravou esse programa para você ontem, quarta-feira, porque a política da televisão, no feriado a televisão dispensa todo mundo, então a gente vai no automático. A gente vai no automático. A gente vai na programação, a tecnologia nos permite isso, a programação vai toda no automático. Então a gente preparou esse programa ontem, quarta-feira, que está sendo exibido hoje para você. Por isso a gente não pode cravar assim, ó, o Flamengo abriu uma vaga, mas você já sabe se ele abriu ou não, certo? Você já sabe. Mas quando eu gravei o programa, não, é a definição da... O Flamengo está indo para a semifinal. Está indo para a semifinal. Abriu uma vaga, uma grande possibilidade. Desculpa, o Eduardo me corrigiu aqui a tempo. Você já sabe se foi ou não. Se foi ou não. E o Grêmio, da mesma forma. Da mesma forma. Ontem, no momento em que eu gravava o programa com os meus companheiros, o Grêmio ia jogar à noite, como jogou ontem à noite, com vantagem de 3-0. Mas no futebol nada a gente pode cravar, mesmo com a diferença técnica de um time para outro. A gente viu isso na terça-feira à noite, quando apareceu o primeiro finalista da Libertadores, o Lanús, que eu conheço bem de perto, porque trabalhei em jogos de Atlético e Lanús pela Conmebol, que o Atlético ganhou e ganhou a Conmebol, e trabalhei, Lanús faz parte da Grande Buenos Aires, Lanús. E eu fui ao estádio do Lanús, que foi reformado, mexeram nele, e naquele estádio eu tenho essa fita, eu e o Marcos Russo, nós fomos os únicos
que gravamos com a I3 HDTV o jogo Lanús e Atlético. Inclusive, as nossas imagens, elas rodaram o mundo inteiro. Mundo inteirinho. Mundo inteirinho. Para Poderosa, para todas, rodaram o mundo inteirinho. Só nós tínhamos as imagens daquele jogo em que o Atlético, vencendo em campo, o pau quebrou e foi uma briga sensacional. Um telequete onde o Atlético apanhou que nem pobre na chuva. Apanhou que nem pobre na chuva. Apanhou e apanhou muito. O Leão tomou um direto no queixo, que ele capotou para dentro do túnel, quebrou o maxilar, botou parafuso. E ele falou que não aconteceu nada, não. Ele não aconteceu, não, Leão. Aconteceu, não. Aquele médico do Atlético, aquele baixinho, barbudinho, que parece aquele que foi presidente do São Paulo, que também é médico. O Atlético tem um que... Esqueci o nome dele. Você lembra, Bira? Era um barbudinho, esqueci o nome dele, me perdoa. Eu lembro da cena até hoje. Eu comentando, o Russo estava narrando e o nosso cinegrafista filmando. Ele saiu correndo para encontrar um outro do Lanús de frente. Aí viu outro correndo e fez assim, ó, tum, ele capotou. Capotou. Foi uma briga sensacional, Atlético e Lanús. E o Lanús, nesse jogo de terça-feira, foi para campo com a desvantagem, perdendo de 1-0, porque o River fez 1-0 no Monumental de Núñez, e o Lanús tomou 2-0 rapidinho, 2-0. Eu ainda comentei com o Eduardo, o jogo estava em andamento, estava 0-0 quando eu falei, o River não ganha esse jogo do Lanús, você lembra disso? Não ganha. Mas se meteu 2-0, eu falei, meu Deus do céu. 2-0 foi 2-0, mas o Lanús foi lá. Nos finalzinho meteu um. Não, 2-0 virou o primeiro tempo? Não, 2-1. Primeiro tempo foi 2-1, né? Meteu um. No segundo tempo foi aquela pressão do Lanús, uma pressão exercida com todo o direito, o River não aguentou, veio o empate, veio a virada e veio o pênalti do árbitro vídeo. Veio o pênalti que foi marcado, no momento do lance o árbitro deu o tiro de retorno, tiro de meta, mas inteligentemente, conscientemente, ele foi consultar o árbitro de vídeo. Viu que foi pênalti, apontou a marca da cal. Eu, sinceramente, a tecnologia vem ajudar, porque você tira, às vezes, a possibilidade de título de uma equipe num erro, embora aquele pênalti tenha sido num lance muito rápido. No lance, eu não vi. Eu vi no replay. Eu acho que todo mundo viu no replay. Aquele que fala, não, eu vi no lance, tudo bem, eu não vi. E o árbitro também não viu. O árbitro também não viu no lance. Mas veio a tecnologia e mostrou que foi pênalti. Aí vem aquelas perguntas, mas ele não deu pênalti para o River na hora que a bola bateu na mão. E eu também, aí eu conversei, falei, Eduardo, é aquele. Aí o Eduardo levantou e me falou e eu falei, bom, você tem razão. Que o lance de bola na mão, mão na bola é interpretativo. Ele não entra no vídeo, no árbitro vídeo. Esse lance não entra. Esse lance é do árbitro que está apitando o jogo. É daquele físico que está ali no campo. O interpretativo é dele. Ponto. A menos que haja alguma dúvida dele, até no lance de bola na mão, mão na bola, haja uma dúvida dele de se a bola tocou na mão ou não. Aí ele pode até usar o vídeo para ver se tocou e ele vai interpretar da maneira que ele quiser. Se tocou ou não. Porque às vezes ele tem a impressão de que tocou e nem tocou, passou perto e não tocou na mão. Aí ele está interpretando um bola na mão, mão na bola, sem sentido, porque não teve o toque. Não teve. Aí ele vai lá tirar a dúvida dele. Se ele tivesse a dúvida, se tocou ou não na mão. Agora, tocou na mão, bola na mão, mão na bola, a interpretativa é dele. E o outro não. O outro não era uma interpretação, era uma falta. E a falta é ou não é. Não existe pênalti rigoroso. O que eu ouço toda hora, o tempo inteiro, todo dia, em todo jogo. O árbitro foi muito rigoroso. Pênalti muito rigoroso. Não existe isso. Ou é ou não é. É ou não é.
diferente do lance interpretativo. O Lanús fez o gol e foi um grande jogo, na minha opinião. Um grande jogo, uma grande virada. Um jogo que a gente viu o tempo todo com a atenção presa o tempo inteiro, até nos 2-0. Foi um grande jogo, um jogo típico do futebol sul-americano, do futebol argentino. Sensacional o jogo Lanús e River. O River não aproveitou o Monumental de Núñez. Fez 1-0. Fez 1-0. E eu não falei, 1-0 foi pouco. 1-0 foi pouco. Foi pouco. Mas depois ele fez 2. Aí saiu da curva. Aí é aquele negócio de sair da curva. Aí saiu da curva. Eu já cansei de ver jogos em Buenos Aires, acompanhar e trabalhar. Sensacionais. O Atlético faz 4-0 no Rosário aqui. Depois vai lá em Rosário, toma de 4. Toma de 4. Isso tudo eu vi. Isso tudo eu vi. O Cruzeiro, viu o Cruzeiro ser eliminado pelo mesmo Rosário Central, lá em Rosário, com um jogo também cheio de catimba. O técnico era Hilton Chaves. Isso tudo eu vi, graças a Deus. E vi esse jogo da terça-feira, que foi sensacional. Então, sobre isso, a gente vai falar. Mais uma vez, para você, telespectador amigo, obrigado pela sua fidelidade. Preparamos o programa ontem, quarta-feira, com o maior carinho, para que você tivesse um programa conosco o mais atualizado possível, ok? Um grande abraço a todos vocês. Eu vou pedir um intervalo comercial, depois Eduardo Panzi, Felipe Dairo, Marcelo Araújo e o nosso Birajara Marim. Deixa eu até cumprimentar o Bira aqui, meu amigo Bira. Prazer te receber aqui de novo, Bira. Prazer. Você sabe que você é meu comentarista, né? Exatamente. E quando convoca tem que vir, né? É claro. Porque senão você perde ponto. Você sabe que eu ia viajar ontem, né? Deixei para viajar hoje, depois do programa, para vir aqui. Muito bem. Então tá aí. Obrigado, Bira. A gente vai pegar um intervalo comercial rapidinho, e a gente volta já já. Ô, Sete Câmara, tomara que você tenha uma grande administração, se eleito for. Não sei, não tem nada definido ainda, oficialmente, nem a sua candidatura foi registrada ainda, mas que você tenha uma grande administração. Mas Alexandre Galo, como diretor de futebol, sei não, hein? A gente volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight.
fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Ninguém pode medir nosso fanatismo e não podem enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis. Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Muito bem, estamos de volta. Eu quero agradecer os meus parceiros. Eu quero agradecer ao BMG, um grande abraço para a família do BMG, que é o seu banco, o nosso banco. A Marieta Sanduíches Leves e Sucos, sempre à sua disposição no Diamond BH Shop Pátio Savassi. A Silvos Advocacia com o doutor Adriano. Grande abraço ao doutor Adriano, agora no 3212-2832. O Centro Automotivo Novo de Novo, do Renato, do Chiquinho. É o seu carro literalmente novo de novo. Agradecer a Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, e aceita cartão do Ipseng. Genérico é show de bola. Ao Padre Lucas Almeida, no 34260069, que vai levar você agora, no fim do ano, para Terra Santa, viu, Biras? Você faz essa viagem com a Juliana? Tô precisando. Leva o garotão, ele já pode agora participar também. Vá passear na Terra Santa, 34260069. E em janeiro tem a África do Sul. 34260069. Um abraço para meu amigo Danilo, do Poço São Pedro, ali na Niquelino 918, em Santa Efigênia, que tem a Deteclin, a gasolina mais barata do Brasil, aditivadíssima. A Deteclin na bomba é mais barata, e tem a água mineral e a Igarapé, que são águas que você leva para onde você quiser, garrafão de 20 litros, pelo melhor preço. Posto São Pedro fica aberto 24 horas por dia, com segurança total, porque fica um posto da Polícia Militar lá dentro, aberto 24 horas por dia também. Você chega lá sexta-feira, 4 da manhã, quinta-feira, 1 da manhã, fila para pôr gasolina pela segurança total que tem com o posto da Polícia Militar lá dentro. E lá em Piuí, o Posto Funil, do mesmo grupo. Grande abraço para meu amigo Danilo, Posto Funil, também tem a Deteclin, aquele queijo artesanal. Você que vai para aquelas paragens, para aquelas bandas, Serra da Canaça, você vai lá para Paraíso, Eduardo gosta que eu falo, São Sebastião do Paraíso. Você que vai para Piuí, abasteça no Posto Funil, do meu amigo Danilo. E fábrica de móveis assépticos, móveis hospitalares, para vender ou alugar, 3373-1133. Um abraço para o Antônio e para o Leandro, Eduardo Panzi, tudo bem? Um abraço, Afonso, um abraço a todos. Você terminou seu comentário aí falando sobre o assunto que eu queria abordar, que é o Atlético, a vida do Atlético agora. Primeiro, só uma perguntinha. Como é que está a Transamérica, a programação esportiva da Transamérica? Está indo bem, está cada dia melhor, já faz parte aí do ouvinte mineiro do rádio, o pessoal já está se acostumando a ouvir diariamente Transamérica Esportes, de 5 a 6, de segunda a sexta, e as transmissões esportivas. A gente trouxe um formato diferente para o rádio mineiro, e parece que o pessoal gostou, né? Porque muita gente já está fazendo igual com... O formato que a gente já fazia lá na rádio. Na verdade... Há 22 anos. A transmissão do rádio do interior, ela traz muita coisa interessante. E coisa boa a gente copia. E não tem vergonha nenhuma de falar... E ficou muito boa na Transamérica. Não tem vergonha nenhuma de falar que copia, O Alexandre Silva é muito bom. O Alexandre Silva... Ele deslancha bem. Que é nosso repórter, apresentador do programa, âncora de jornadas. Tem outros também, o Alisson. Que são todos bons, a equipe é muito boa. O Alisson Ferreira, que foi da Rádio Globo, o nosso Marcelias, que é lá de Congonhas. Da capital do mundo. Exatamente. O Alisson também mora lá. Mora lá. E é uma equipe muito boa, o Menininho, o narrador, o Roger Luiz, os comentaristas eu e Vinícius Gris, o Vinícius Silveira cobrindo o Atlético, o Adilson Martins, com um baita repórter cobrindo o Cruzeiro. Então é uma equipe muito legal, montada pelo Zé Ângelo. E que tá indo. Eu acho o Hugão e o Cris, os dois, muito chato. Mas eles são chatos
Eles fazem o papel de chato. Não, é um diferencial nosso também. A gente tem a participação do torcedor com o Gão. Mas são competentes. O Gão representando o Cruzeiro, no programa o Fael Lima, que faz às vezes do Atlético, o Cris nos jogos, o Cris Galo, que é chato mesmo, mas é um cara legal. Então é um formato diferente que eu acho que chega para ficar no rádio de Belo Horizonte. E tomara que quem já tem escutado tenha gostado. Se você ainda não escutou, 88.7 FM. Segunda a sexta, 5 a 6. Não é um programa só de informação, não. É debate. É estilo BH Esportes aqui, que é uma ideia que eu acho que quem você quer informação, você entra em qualquer rede social que você pega. A vantagem é que você na Transamérica é 88.7. Você na Transamérica, ouvindo o programa de 5 a 6, você não vai perder programa nenhum, só que você vai ficar sabendo antecipadamente de tudo. E vai ouvir muita opinião, porque informação você tem a roda, igual aqui. Aqui é mais opinião. Informação você tem a roda, o dia inteiro tem informação. Até o repórter que vai trazer informação na rádio, antes ele dá na rede social dele. Então você já fica sabendo só depois na rádio. Então o que importa hoje é debate, é opinião, e aqui a gente tem lá na Transamérica também. Mas e aí dando opinião em relação a esse momento que vive o Atlético, a entrevista do Sérgio Sete Câmara ao Bruno Azevedo, da Rádio Itatiaia ontem, se apresentando ao torcedor atleticano e dando informações. Uma delas que você já tinha dado aqui, que o Atlético não vai gastar pro ano que vem, para a temporada que vem. Ele falou para mim, na cabeça. E você já tinha comentado aqui, você falou, não vai contratar ninguém. Vai contratar, mas o ninguém que o Afonso disse, ele não vai trazer, não vai fazer um investimento de um Robinho, ainda que renove, não vai trazer um jogador caro igual um Fred, que tem contrato ainda, não vai fazer um investimento de um Elias. Talvez o que o Atlético faça de investimento para o ano que vem, em todas as contratações, não dê o valor que ele pagou no Elias, por exemplo. Segundo o Sete Câmara, é hora de se organizar financeiramente e todo clube tem que passar por isso. Só que tem que ter a competência de montar um time que não te faça sofrer, que não te faça passar aperto. O Cruzeiro, bicampeão brasileiro, gastou a rodo com Alexandre Matos, conquistou 2 títulos incontestáveis, foi o bicampeonato brasileiro, montou um time muito bom, manteve esse time no ano seguinte, foi bicampeão brasileiro, mas passou por 2 anos para reconstrução financeira. E passou muito aperto, mas passou. Passou, brigou para não cair, não caiu, teve muita crítica à diretoria, mas a diretoria se manteve ali. E passaram esses 2 anos no Cruzeiro de reconstrução financeira e no ano seguinte, no terceiro, ganhou o pentacampeonato da Copa do Brasil já com bons investimentos. Trouxe Thiago Neves, contratou Rafael Sobis, ainda que não tenha feito uma grande temporada esse ano, manteve o Arrascaeta, conseguiu manter o Mano Menezes, que é um baita treinador, segurou 2 grandes goleiros, o Fábio e o Rafael, mas passou por 2 anos de reconstrução financeira. Sofreu, mas passou. E chegou a hora do Atlético, segundo o presidente Sete Câmara, passar por esse ano de reconstrução. Não sei se vai ser 2018 e 2019, se só 2018 o Atlético vai conseguir se reconstruir, mas tem que ser muito bem organizado. Tem que saber, tem que dar o tiro certo, e o Sete Câmara já anuncia o Alexandre Galo como seu diretor de futebol. Ele chama de diretor técnico, mas vai ser o diretor de futebol. Ele explicou mais ou menos o que o Galo vai fazer, cuidar da transição da base para o profissional, captar futuros jogadores, mas não vai cuidar do mercado. Não vai ser o Alexandre Galo que vai contratar. Não vai ser o Alexandre Galo que vai até determinado clube europeu ou determinado clube brasileiro, vai negociar e vai dar para o presidente só assinar. Não. O Sete Câmara faz questão de continuar com essa responsabilidade, que foi responsabilidade do Daniel Nepomuceno, que era responsabilidade do Alexandre Calil. A diferença é que o Calil tinha um cara que era um monstro do lado dele, que chamava Eduardo Maluf. E o Daniel Nepomuceno, no início da gestão dele, tinha esse mesmo cara. E a partir do momento que esse cara adoeceu e faleceu, infelizmente, o Daniel meio que se perdeu. Não tinha alguém ao lado dele. Tentou com o André Figueiredo, um grande erro. Talvez o maior erro da gestão Nepomuceno foi André Figueiredo. Que vai continuar. Que deve continuar, mas lá na base, é outra história. Ainda que não me convença também. E o Sete Câmara está confiando no Alexandre Galo, que seja esse cara que vai trabalhar com ele. Alexandre Galo, que eu conheço, foi um bom volante, nada de extraordinário, mas um bom volante, um baita profissional. Era um jogador de alto profissionalismo, sem falar uma vírgula dele. Treinador de categoria de base de seleção horroroso, péssimo, fez um péssimo trabalho, chegou até a ser coordenador, muito ruim.
péssimas escolhas, um dirigente e treinador que gostava de um futebol força, chegou até a cismar com brinco de jogador, com cabelo pintado, coisa que, na minha opinião, não tem absolutamente nada a ver. Se o cara é responsável, é profissional e joga bola, qual o problema dele usar um brinco? Como é que ele ia fazer no Barcelona? Com o Messi que pinta o no cabelo de Real louro. Madrid, se ele fosse... Então, com o Neymar. Então, espero que o Galo tenha aprendido com alguns erros, tenha mudado. Agora, como diretor de futebol, gente, eu não posso falar do Galo porque eu nunca vi o Alexandre Galo trabalhar como diretor de futebol num grande clube. Desejo muita sorte a ele, que tenha muito sucesso, mas é uma aposta. E o próprio Sete Câmara deixou claro, ele está fazendo uma aposta. Ele citou o Edu Gaspar, o Alessandro do Corinthians. É uma aposta que eu não faria, mas não vou ficar aqui batendo com antecedência de véspera, porque eu não sei como é o trabalho. Vou observar, vou cobrar como a imprensa tem que fazer. Não é papel da imprensa abrir caminhos para o clube, dar sugestão para o clube. Se quiser sugestão minha, me paga um salário que eu vou sugerir. Agora, não tem papel de ficar... Meu papel não é ficar dando sugestão. Então quem que você contrataria? Não faço ideia. Lá no Atlético tem cheio de gente bem paga para escolher. E a responsabilidade do presidente é essa. Eu também não quero ser presidente de clube. A responsabilidade é grande demais. E o presidente tem mais responsabilidade que eu, que sou um comentarista, que tem que avaliar. A hora que aparece o nome, aí entra o comentarista. É bom, ruim, o que você acha? Eu não apostaria, mas não vou ficar batendo, porque o Galo não merece isso ainda. Deixa ele começar o trabalho. Bom, é isso que você falou, é verdade. Eu ainda não quis ser conselheiro do Atlético. Já tive 2 presidentes que faziam questão absoluta e queriam que eu fosse conselheiro. Eu não quis. O dia que eu quiser ser conselheiro do Atlético, eu vou ser. E se eu quiser ser presidente do Atlético, eu vou ser presidente do Atlético. Ponto final. Agora, Sete Câmara, para apostar, eu vou te dar um nome aqui, que eu apostaria primeiro nele. Gilberto Silva, Birajara Marinho. Afonso, falando de Atlético, eu acho que o Dudu falou muito bem, foi muito feliz na sua fala. É um ano para o atleticano realmente riscado o mapa, não deu certo o time dentro de campo, não estou condenando aqui as contratações. Acho que se eu tivesse à frente do clube, muitas delas eu faria. Essas contratações elas foram aplaudidas por todos nós. Exatamente. Elas acabaram azedando. Exatamente. Não deu Mas certo. houve o planejamento e ele contratou certo. Contratou. Não deu a liga que todos esperavam. E que se desse, realmente o Atlético tem um bom elenco. Poderia aí beliscar aí um campeonato brasileiro, até a própria Libertadores. Nessa terça-feira, foi um grande jogo. Você comentou aqui no início, Afonso. Foi um baita do jogo, como foi também o jogo do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Cruzeiro. Um jogo disputado, rápido, e o Palmeiras já entrou vencendo o Cruzeiro por 3-0, né? Porque pelo que a gente ouvia de São Paulo, o Cruzeiro já estava sendo atropelado e não foi o que a gente viu dentro de campo. Mas voltando no Atlético, eu acho que infelizmente esse ano é o ano para o atleticano virar a página, não esquecer não. Tudo tem que servir de lição. Mas o Atlético contratou certo. Acho que errou no planejamento de treinadores. Foi muito, traz um, tira, volta, põe outro. Isso não dá certo, a gente sabe que não dá. Não deu certo com o Cuca, quando o Cuca ficou aqui 2 anos e meio. E olha que o Cuca foi o treinador do 6-1. Né? O torcedor do Atlético deve estar arrepiado em casa quando se fala nesse placar. O Cuca perdeu 6 jogos seguidos. Exatamente. E foi mantido no cargo. Talvez fosse o presidente à época. Não estou condenando o Daniel, não. Acho que o Daniel fez um belo de um trabalho no Atlético, contratou bem, mostrou que entende de futebol, mas o time... é o que o Eduardo falou. Ele contratou junto com o Maluf. Exatamente. O Eduardo Maluf estava lá. Exatamente. Tinha um respaldo do maior, para mim, maior diretor de futebol do Brasil. Eu diria até de todos os tempos, embora a gente, né, teve aqui na década de 80 bons diretores de futebol aqui em Minas Gerais, né? Mas o Atlético tinha um que era constante. Marcelo Guzella, o homem do bigode. Marcelo Guzella. Fantástico, eu lembro dele muito. Trabalhou com o presidente Elias Calil, né? O saudoso Elias Calil. Para mim, que me desculpe o Alexandre, mas foi o maior presidente da história do Atlético, chama-se Elias Calil. Por tudo que ele fez, pela estrutura que ele deu ao Atlético
E o Atlético virou um time do mundo. A dimensão que ele deu ao Atlético. Na gestão, exatamente. Então, é um ano para o torcedor do Atlético esquecer, sim. Mas eu acho que o Atlético está muito bem estruturado fora de campo e pode se estruturar bem para 2018, mesmo não tendo o nível de investimento que teve em 2017, que não deu certo. E eu falei aqui no final, Gilberto Silva, você gosta desse nome? Gosto do Gilberto Silva. É um cara muito sério. Não sei se ele toparia, se ele aceitaria, mas é um cara que está enganjado. É um cara que está no meio, É. o pessoal gosta dele. Vou passar para você, Marcelo, para você falar. Gosta dele, ele sabe trabalhar, ele tem facilidade para trabalhar, esteve no mundo europeu durante muito tempo. Também, eu acho que seria um bom nome. Que não deixaria de ser também uma aposta. Eu também acho. E às vezes o torcedor fica bravo, mas o Gilberto Silva entrou na justiça contra o Atlético. Gente, isso é outro papo, isso é outro assunto, isso é coisa de justiça, ele acha que ele tem direito a receber, o Atlético acha que tem direito de pagar um determinado valor, então isso aí não entra nesse meio, não. O que a gente tem que pensar é bem do Atlético, e se for para o bem... Né, o jogador do São Paulo, aquele jogador do São Paulo, esqueci o nome dele, quebrou a perna do Lula e o Atlético contratou ele. Chicão, exatamente. Você lembra disso? Lembro. Quebrou a perna do Lula, o Atlético foi lá e contratou ele. E quebrou na covardia. Ele estava agachado, tinha sofrido uma falta, ele passou e pisou na maldade para quebrar e depois veio jogar no Atlético. Futebol é isso aí, gente. Marcelo Araújo, pode falar, meu amigo Marcelo? Um abraço a todos. Eu, com relação ao Gilberto Silva, já discordo dos dois. Aí nós vamos cair na mesma coisa que o Pans falou lá. A gente nunca viu ele ser diretor de futebol, então seria uma incógnita também. Eu disse, é uma aposta também. Então é a mesma coisa do Galo. Essa experiência, não, o Galo você também tem. Você pode apostar na Mega Sena. A Mega Sena pode ter 10 concorrentes e você apostar na Mega Sena. Agora tem 200 milhões de concorrentes e você aposta. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu não acho que o Sete Câmara está errado ao apostar. Porque, eu não consigo pensar num nome aí, não. Que não seja aposta. Eu só não apostaria no Alexandre Galo, mas apostar, tá difícil o mercado. E o próprio Alexandre Faria foi uma aposta. Você vai contratar quem? Deu certo. Alexandre Matos. Alexandre Matos, Você vai contratar quem? Alexandre Faria também é diretor. Mas vai contratar quem que não seja aposta? A pior parte disso tudo aí nem é a questão de quem vai contratar. A base que o Atlético está deixando para o próximo ano é meio assustadora, né? Que o atual elenco... Mas aqui, Marcelo, até bom que você entende, você acompanha a base, como o Felipe. Você esclarecer para nós aqui. Você disse que a base é assustadora e eu também penso assim, mas eu não acompanho tanto. Mas o Atlético, vamos lá, é campeão sub-17. Sub-17. O Atlético é campeão sub-16. 16. 15 também. O Atlético é campeão sub-15. Sub-15, né? Sub-14, sub-17, sub-20. O Atlético é campeão. O Atlético é campeão da brasileiro. Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. O Atlético é campeão da Copa do Brasil. Me explica aí, porque, sinceramente, eu não conheço bem a base do Atlético. A base Como é que é isso? Se você assistir os jogos da base do Atlético, você vai ver que não tem nenhum jogador ali que você pode pegar e fazer Então a base do futebol brasileiro é uma baba? É por aí. Não do futebol todo, mas do Atlético especificamente, que eu acompanho de perto, eu não pegaria... Inclusive, você pode ver que esse ano passou em branco. Você não vê ninguém sendo revelado. Eles estão forçando o Iago para cima de todo mundo, mas o Iago ainda está... muito longe ainda de ser alguma promessa no Atlético. Iago, pelo amor de Deus. Você é um que já não gosta dele. Tem que trabalhar esse cara. Inclusive, no treino que teve agora, o Adilson está sendo poupado e o Iago está sendo titular junto lá com o Elias. Isso é um perigo, senhor. Os dois, né? Elias e Iago. O Elias, o STJ ainda absorveu ele, eu pensei que... Chamou atenção. Punir ele para ajudar o Atlético, não, ele absorveu o Elias, então o Elias vai jogar lá contra o Santos. Mas se você não quer o Elias, você não quer o Iago, vai jogar só com o volante? É para você ver como é que tá a situação. Não só ter mal acompanhado? Vai por aí mesmo. Então o que o Pans falou tá certo mesmo, vai jogar só com o volante, até não tem. Joga lá, o jogo lá que... Tem que colocar Roger. Não, o Roger Bernardo é um suspeito, ele tem contrato até 2019 ou 2020. O Iago, então eu estou preferindo o Iago. O Iago é um pouquinho melhor que ele, mas os dois, se embolar, não dá nada. Eu acho que o Sete Câmara vai ter um trabalho assim, tremendo para remontar esse time. Eu até já comentei com o Felipe off lá na conversa, a gente tem quase todo dia, que
Ano que vem vai ser um ano de sofrimento do torcedor atleticano. No jogo antes do Atlético e Cruzeiro, acho que foi Atlético e Chapecoense, né? O Atlético tinha perdido o jogo. Falar em Chapecoense, você me lembrou? Quem botou o Lanús na Libertadores foi a Chapecoense. Não foi com aquele jogador irregular? Ironia do destino, né? Tá na final agora. Eu escutei uma conversa nos bastidores que o Atlético estava de olho no Renatinho no Paraná. Eu pedi encarecidamente que se isso realmente for verdade... De quem? Renatinho, lá do Paraná. Até começar o ano contratando Renatinho no Paraná, já é para chutar o pau da barraca. Eu espero que seja só boato mesmo. O Atlético perdeu e de 3-2. quem me contou é o cara que cobra o Atlético. O Atlético, antes do Cruzeiro, perdeu de 3-2 para Chapecoense. Não, mas eu escutei essa notícia depois desse jogo da Chapecoense, lá na coletiva lá. Eu não vou citar o nome de quem me contou. Você já está assustado pro ano que vem? Já estou assustado. Quem me contou, não vou falar o nome do cara, mas o cara é setorista do Atlético, me contou que ele tinha um boato desse lá nos bastidores. Mas você concorda que o Sérgio Sete Câmara ou o presidente chegar, deve ser o Sérgio Sete Câmara, ele vai ter que, aquilo que o Eduardo falou e que ele falou na entrevista, ele tem que organizar a casa. Além de organizar a casa, até uma coisa agora, pior. partir para a contratação, não sei como é que vai ser. A receita do ano que vem vai ser bem menor, até, eu não vou ler aqui, que é muita coisa para ler, mas os números são bem menores que o desse ano. 30 milhões a menos. Já falou que, inclusive ele citou, entre aspas, que você já falou, né, que vai contratar só um Elias, não vai ter... E eles fizeram muita raiva no investidor. O Atlético fez muita raiva no investidor, mas raiva com força. O retorno... Com força. Ele ia para o Independência ver jogo do Atlético, ou não vou mais, porque eles tiraram o time dele da Série B do Campeonato Mineiro. O retorno também foi muito pouco. Eu tô terminando o ano assustado. O jogo contra o Santos, eu espero qualquer coisa, desde uma balaiada do Santos até para chegar lá, dar uma surtada lá e ganhar o jogo também do Santos. Então a gente não sabe o que... Eu já tive na Vila Belmiro em várias oportunidades com o Atlético Cruzeiro, e uma delas o Atlético meteu 4-0 no Santos no primeiro tempo, e no segundo tempo o Santos fez 4-4. E olha que esse time nessa época aí não era tão bom igual o de hoje. Né? Esse dessa época que você acabou de citar aí. O time de hoje o time era bem melhor. Felipe Dairo. Grande Afonso. Tudo bem, Felipe? Um abraço, Afonso, nosso Du. Ô, Du, falar nisso, mais uma vez te parabenizar. Eu sou um ouvinte assíduo. Obrigado. Tanto do programa de 5 a 6, de 17 a 18. Minha mãe não gosta que fala aqui 5 a 6, não. Mas no rádio é 5 a 6. Né? Tanto como das transmissões. É melhor do que muita gente que fala 15 horas da tarde. 15 horas da tarde. Nossa. Satisfação estar com o Bira de volta. Obrigado. De novo. Nosso Marcelo, companheirão de resenha. Falando do nosso Clube Atlético Mineiro, preocupado, Afonso. Preocupado e porque você é um cara que acompanha a base. Acompanho. Acompanha o Norte e Nordeste. E aí eu vou... Acompanha o Sul do país. Isso. Você acompanha tudo. Ô, Felipe, você talvez desse um bom diretor de futebol. Vamos lá. Vamos lá. Afonso, eu vou até pegar um pouquinho de vivência que eu tenho com o futebol do Norte e Nordeste, porque o Galo, quando sai da CBF, ele vai tentar a vida no Nordeste. Sport, Santa Cruz, Ceará. O Galo Alexandre, né? Alexandre, o Galo com 2 L's, desculpa. E aí não tem trabalho contestáveis, tem lugar igual no Pernambuco, que ele é bem quisto, fez um bom trabalho tanto no Náutico como no Santa Cruz, só que o nível de cobrança do Norte e Nordeste, de todo o Norte e Nordeste, é o oposto do Sudeste. Porque eu brinco que a Libertadores do nordestino, do futebol nordestino, é ser campeão estadual. Porque é pouco provável que você vai ver Santa Cruz, Bahia, Ceará, Fortaleza. O Lanús foi 2 vezes campeão argentino. Isso. 2 vezes. E foi campeão sul-americano também. Isso. Quanto a Ponte. Da Comebol que ele disputou com o Atlético, ele perdeu. Perdeu. Isso. Então, eu acho que é uma incógnita, igual o Du falou, vai ter que passar por um momento muito difícil. Eu acho que vai ser um ano muito complicado, 2018. Mas é o ano que todo clube de futebol passa. Nenhum clube de futebol está alheio a isso. Então, e outra coisa que eu falei com o meu amigo Vladimir ontem, mandando um abraço, ele está nos assistindo, e falei para todos os meus amigos atleticanos, não enxergar no Alexandre Galo o Maluf.
O Maluf é a parte. Não fazer comparação. O Maluf é a parte. O diretor de futebol do Atlético, próximo, Alexandre Galo ou qualquer outro, ele vai sofrer isso aí. Então, eu acho que a cobrança em cima dele não tem que ser a nível de Maluf, porque ele não é um Maluf, ele está começando a... Por quê? Igual eu estou te falando, ele não é um iniciante como diretor de futebol, só que o nível de cobrança do Atlético pode juntar todos os clubes, 4 clubes que ele trabalhou no Nordeste, que não dá o Atlético. Mas ele trabalhou como diretor de futebol no Nordeste? No Náutico e no Santa Cruz também. Um período. Por isso que eu falei que o Felipe... Eu fico preocupado com isso também, porque o Alexandre Galo precisa decidir o que ele é, então, né? Ele precisa decidir se ele é diretor, se ele é treinador. Foi, no Náutico foi. Então ele precisa definir o que ele quer na carreira, porque daqui a pouco o Oswaldo Oliveira cai e ele vai querer ser treinador do Atlético. Eu vou te dar um norte até para você terminar, Du. Quando ele sai, ele chega no esporte treinador, certo? Quando ele é mandado embora do esporte, até para a vinda desse Oswaldo Oliveira, que está no Atlético, e aí ele passa para o Santa Cruz para coordenar o Santa Cruz. Foi quando o Santa Cruz subiu para a primeira divisão. Só que a cobrança do Santa Cruz é ficar na primeira divisão, né? O torcedor do Santa Cruz ele não almeja ser campeão do brasileiro, nada de... Sul-Americano é o ápice. E aí não deu muito certo. Acabou. O Santa Cruz caindo, não foi até aí não foi só a culpa dele, né? Até porque nós estamos falando da Série A. E aí ele vai para o Náutico. E o Náutico com um problema financeiro muito sério. Até hoje. O Náutico hoje deve 4 meses de salário. Ao todo. E está caindo para a Série C. Aí combina com essa coisa esportivamente de cair para a Série C. Mas no Nordeste ele tem um trabalho muito contestado. Um bom trabalho no início dele no Santa. Já no Náutico não foi bem. Mas aí é o tal negócio. Será que o que ele poderia fazer com o clube, igual eu estou comentando com você? O Náutico está jogado às traças. Com todo respeito ao que eu tenho ao Clube Náutico Capibaribe. O Náutico está jogado às traças. Então eu acredito que, por exemplo, se chegasse um Maluf lá, não ia resolver muito. E o diretor de futebol do Atlético, se for realmente o Galo, numa possível eleição do CS7 Câmara, ele já está tranquilo, num ponto. Porque se a contratação der errado, ele fala assim, não fui eu. Não tem nada a ver com isso. Ele está isento. Aí é bom demais, né? Esse é diretor, você é bom demais. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu vou falar um pouquinho da base, Afonso. Nós elencamos alguns títulos da base, só que aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a finalidade da base? A finalidade da base, a gente sempre diz, e os grandes treinadores dizem, que não é ganhar, é revelar, é colocar jogador, quando diz revelar, entre aspas, é colocar jogador para o time profissional, para trabalhar no time profissional. Mas, evidentemente, que todo time, em toda competição, quer ganhar. Aham, principalmente um clube grande. E se não ganhar, o treinador perde o emprego, o supervisor perde o emprego, o jogador mandado embora. Quer ver uma coisa? Eu sou um fã da base, você sabe disso. Eu acho um absurdo o Atlético não ser campeão da Copa São Paulo desde 87. E o time B do Atlético, sub-23? Aí, Afonso, eu não vou comentar o time B, eu vou passar para você mas comentar. serve isso aí que você acabou de falar, a base do Atlético está todinha nele. Por aí você já tem uma base, que a base é muito boa. Afonso, não precisa de acompanhar a base, não. O Atlético, a base do Atlético, você quer enxergar a base do Atlético, quer ver o Iago jogar, aí o torcedor tira a conclusão. Tem o Ralf também. Eduardo, o sub-23 do Atlético foi um fiasco. Eu não sei se vocês vão repetir, se esse sub-23 vai disputar aspirante. Estão disputando, Está disputando aspirante. Eu não sei, mas foi um fiasco, porque não conseguiu, na Série C do Campeonato Mineiro, a gente chama de C do Campeonato Mineiro, não conseguiu passar para B. O que vai esperar disso? Eu acho que a ideia interessante do Sub-23 até tem que ter por causa desse campeonato de aspirantes, vai continuar. Eu só acho que o Atlético deu uma publicidade para esse Sub-23 que não tinha necessidade. Se tivesse criado o Sub-23 caladinho, esse negócio de comissão, assessoria de imprensa, diretor, coletiva para o treinador, concentração,
Galo vai jogar hoje, se tivesse feito caladinho, igual o Sub-14 joga e ninguém fica sabendo, o Sub-17 joga e é a divulgação normal de uma base, Sub-20 joga uma divulgação normal de uma base, mas quiseram fazer desse Sub-23 quase o profissional. E aí o torcedor, a imprensa, passam a cobrar como se fosse o profissional. E o time foi capengando, foi criado a toque de caixa, talvez para os próximos anos a coisa dê mais certo. Mas foi feito de uma forma que eu não concordo, contratando um jogador para o Sub-23. O Atlético contratou jogador, o Xavier, que era do América, foi contratado para jogar no Sub-23. E nem titular é. Então eu não sei qual que é o que o Atlético está gastando com essa categoria, não só com os jogadores, não, com comissão técnica, com diretoria, com assessoria, com um monte de coisa. Não sei qual que é o gasto, já que está se falando em corte de custo, não sei se isso vai continuar, se vai dar sequência, mas a culpa é do Atlético. O único culpado disso tudo que está acontecendo é o Atlético. E eu acho principalmente pela publicidade que deu a esse Sub-23. Cria a coisa e deixa igual a categoria de base, não precisa de ficar divulgando a Deus e o mundo igual fizeram. E aí a cobrança vai acontecer como se fosse o profissional. E aí dançou. Isso aí é mais uma boa demonstração que a maioria dos jogadores que estão nesse Sub-23 é jogador que já estourou a idade da base. É demonstração que os jogadores que lá estão não dá para jogar. E no último jogo, na cidade do Galo, o Sub-23 tem tanta importância que nem campo tem campo para jogar. Porque na cidade do Galo não é lugar de jogar, não, e é um absurdo. Do intervalo de jogo, o árbitro não tem vestiário. Não tem vestiário, no final do jogo apanhou na virada, no vira-vira, ainda foi para briga, foi para porrada. Tudo errado. Mas isso foi um jogador só, isso aí não foi o time todo. Um jogador só azeda tudo. Tudo errado. Vamos falar agora nesse final de programa, a gente não pode deixar de falar, do Cruzeiro. Começa com você. O Cruzeiro tem um Atlético Paranaense, é carne de pescoço. O Cruzeiro precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Né? O Cruzeiro deixou escapar algo muito maior no Campeonato Brasileiro por ter desligado, por ter relaxado. A gente cobrou isso. Eu lembro da gente conversando aqui no pós-título. O primeiro jogo foi contra o Corinthians, um empate. E a gente ainda falava, gente, vamos com calma, é só o primeiro jogo, a coisa vai entrar nos trilhos. O Cruzeiro até empatou com o Corinthians, depois venceu a Ponte Preta, se eu não estiver enganado, num jogo antecipado. Grêmio. Venceu de virada, venceu o Grêmio lá em Porto Alegre, mas venceu o Grêmio. O Grêmio é outro que não está nem aí, né, pro Campeonato Brasileiro. Jogando com o time reserva, e quando entra titular os caras tiram o pé, ok. Mas depois, com essas duas vitórias, aí que relaxou mesmo. Continuou fazendo festa, uma festa por semana durante 3, 4 semanas, e aí não dá. Aí o torcedor fica chateado, o Cruzeiro perdeu 3 pontos contra o Coritiba, lá em Coritiba, que o Cruzeiro é muito superior ao Coritiba. Esses foram 3 pontos perdidos. O Cruzeiro perdeu 3 pontos no Clássico, não que seja infinitamente melhor que o Atlético, mas vive um momento melhor, estava vencendo, fez um primeiro tempo muito melhor, poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo e não fez, e aí no segundo tempo deitou na rede, ligou o ar e ficou assistindo o Atlético jogar. Perdeu 6 pontos nesses 2 jogos, e aí foi jogar contra o Palmeiras, e aí o pessoal está lamentando os 2 pontos perdidos lá. Não, o empate lá em São Paulo, esse é normal, esse está na conta. O Cruzeiro ia a São Paulo jogar contra o Palmeiras, esse está na conta. O Palmeiras brigando pelo título. Agora, o Cruzeiro poderia ter ido lá brigando também pelo título, com a mesma pontuação do Palmeiras. Não foi por culpa do Cruzeiro. E agora tem o Atlético Paranaense em Belo Horizonte. Aí vai chamar o torcedor para o estádio? Para quê? Para ver aquele Cruzeiro do Clássico? Para ver o Cruzeiro do jogo contra o Coritiba? Ou para ver o Cruzeiro do segundo tempo contra o Palmeiras? Ou para ver aquele Cruzeiro campeão da Copa do Brasil? Essa é a dúvida. O torcedor deve ir o jogo domingo, 5 da tarde, beleza, contra o Atlético Paranaense. Tem que voltar a vencer, mas já não aspira mais nada no campeonato. Bira, e o Cruzeiro para você, Bira? O Dudu terminou falando muito bem, não aspira mais nada. E pega o Atlético Paranaense na sequência. Não aspira mais nada? Eu acho que não. O próprio Mano já falou. Acho que não. E depois ainda pega o Flamengo, no Rio, e recebe o Fluminense. Quer dizer, é uma sequência que o Cruzeiro poderia pontuar. Mas eu tenho essa dúvida. Será que o Cruzeiro tem essa vontade? Eu acho que o jogo que a gente viu contra o Palmeiras foi um jogaço, foi um jogo muito disputado. Mas por quê? E o Mano falou isso depois do jogo. Ele colocou para os jogadores, os coleguinhas da imprensa, né, que gostam muito de... Botaram o Corinthians já é o campeão brasileiro desde o início do campeonato, né? E tinha até a obrigação de ser mesmo. As falas lá da turma falando que o Palmeiras ia atropelar o Cruzeiro, que parecia que o Cruzeiro já tinha perdido. Então, o Cruzeiro entropilhado.
Mas nessa sequência aí, Atlético Paranaense, Flamengo, não sei. Eu acho muito complicado e você chamar o torcedor realmente para ir a campo. O torcedor já acabou o ano para Não, ele. tá todo mundo falando aí, e acabei de falar aqui também, Cruzeiro não aspira realmente mais nada. Vai aspirar o quê? O Campeonato Brasileiro não vai, tá 11 pontos atrás do Corinthians. Eu acho que quem tem que ter esperança de alguma coisa é o Palmeiras, que está a 5 pontos, e o Santos, que está a 6 pontos só do Corinthians, e nessa decadência do Corinthians eles podem passar sim. Embora a gente saiba que tem uma arbitragem por trás aí, que está sempre entrando em ação quando precisa. Mas eu acho que o Cruzeiro, daqui para frente, é jogar para cumprir tabela. Só lembrando o atleticano que ainda sonha com a Libertadores, tem que torcer para o Cruzeiro domingo. É contra o Atlético. Para continuar entre os 6 Torcer e para pro ganhar do Cruzeiro, Atlético Paranaense, que está ali na frente do Atlético. Torcer pelo Cruzeiro e contra o Atlético. Tem que torcer para o Cruzeiro. Contra o Atlético. Paranaense. Marcelo, Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro tem um dos motivos que ele... Acho que é o único, né? Que se eu fosse cruzeirense e fosse no jogo, seria ver a estreia da terceira camisa do clube. Já começou a ser vendida. A terceira camisa custa R$250 para masculino, 180 o feminino e 160 o infantil. Então é um aperitivo, entre aspas, para quem quiser ir lá. Que o próprio Mano Menezes falou que o Cruzeiro não aspira título. Ele aspira, igual parece que cada colocação no campeonato tem um valor a ser recebido considerável. Não sei se isso vai motivar o jogador do Cruzeiro a ir para cima do Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético Paranaense está sem o Nicão, que apesar de ser um jogador mediano, mas é um dos destaques do time lá. Felipe, Cruzeiro, rapidinho. Feliz 2018 e termina o ano cumprindo tabela. Muito bem. Eduardo, o lixo, começando em novembro, dia 2 de novembro. Poxa, difícil, hein? Você me pegou, eu nem estava lembrando desse negócio de lixo e de nome do dia. O lixo. Dar, aquele sim, não. Eu vou dar o lixo para a pipocada do River Plate na Copa Libertadores. Pipocada do River. E o nome do dia? O nome do dia pro Lanús, essa vez. Aliás, não. O nome do dia eu vou dar pro árbitro de vídeo. Que até que enfim chegou e deixou de acontecer uma injustiça na Copa Libertadores por conta desse árbitro de vídeo. Possivelmente o Lanús seria eliminado, tendo um pênalti claro a seu favor que o árbitro não viu. E realmente ele não viu, porque a bola estava na direita e estava olhando para a bola quando o jogador foi puxado. Felipe Dairo, o nome, o lixo? Lixo, a política brasileira, eu vou sair da bola. A política brasileira. Sim! E o nome do dia eu vou dar para Libertadores, provando que aqui na América do Sul se faz futebol e bem feito. Libertadores, muito bem lembrado. Nada de Champions. Marcelo, o lixo. O lixo, para mim, vai para a bancada mineira dos deputados federais que votaram a favor do Temer lá, para continuar. O nome do dia? O nome do dia, o Calil, parabéns para ele. Ele cumpriu mais uma promessa, o cara botar os ônibus com ar-condicionado, eles estão sendo colocados. Você não anda de ônibus, Marcelo? Lógico que eu ando. Não estou te entendendo, não? Eu não ando, mas eu ando e tem muita gente que anda. Preciso, né? Bira, o lixo. Olha, já que a gente pode sair um pouquinho do futebol, o lixo do dia, da semana, eu acredito que até seja do mês, é essa barbaridade que aconteceu nos Estados Unidos, né? Mataram os turistas lá, jogando carro. Infelizmente, a gente ainda continua vendo isso. Isso não é novidade. É, verdade. Nas escolas, fora. Infelizmente. E o nome do dia, pode ser uma coisa pessoal? Se você quiser, pode. Meu querido Matheus, que está lá nos assistindo. Mateuzinho. Papai te ama. Já tá maior que você, Bira? Tá, mas não é mais vantagem nenhuma. Ele é bom de bola? O Afonso, ele joga bola e tal dentro de casa, dentro do apartamento. Eu ainda não levei ele para estádio, nem saí para jogar bola. Por que você não levou ele ainda para ver o seu Galo? É porque eu não tenho ido. Eu fico só na televisão agora, porque lá você revê e tal. Não leva ele esse ano, não deixa para levar. Ano que vem. Então o nome do dia é Matheus. Meu Matheus. Obrigado, Bira, pela sua presença. Obrigado. Sempre que convocado, estarei aqui. Estarei convocado. Marcelo, obrigado. Felipe, obrigado. Eduardo Panzo, obrigado. Mateuzinho, beijo para você. Do Titio Afonso, Juliana, padrinho de casamento, né? Juliana, um grande beijo para você. Telespectador amigo da Quinta, muito obrigado pela sua companhia. Na segunda, a nós aqui outra vez, com tudo o que aconteceu
na rodada do Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Libertadores. Vale a pena você esperar. E a Copa do América, né? É, isso também. Grande abraço a todos. Juízo! Juízo, Brasil! Tchau!